E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo vou mostrar mais um pouco aqui dos romeiros rumo à Aparecida do Norte. É a festa, né, da fé. Muitos vêm de longe, né, muito longe. A fé é popular das pessoas. A fé popular das pessoas. Os católicos, né, recebem muita crítica, né, por isso. Muita crítica por isso. Uns dizem, não precisa, ou diz isso, diz aquilo. Mas enfim, como a gente tem falado, né, é uma coisa. Essa caminhada da fé não vem de hoje não, né? Isso vem de muito tempo. Isso é tempos bíblicos, né? Essa caminhada da fé. O povo era peregrino, né? A igreja está encaminhada, né? A caminho. Está a caminho. Estamos nesse mundo, né? É uma passagem. Eu já fui quatro vezes para Aparecida a pé. A primeira eu não cheguei. Eu sou aqui de São José dos Campos. A primeira vez eu não cheguei porque eu fui... não fiz uma caminhada antes, não me preparei um pouco antes, né? Aí depois eu fui 3 vezes seguidas, cheguei lá em Aparecida do Norte. É uma festa bonita, é muito bonita. Eu gosto muito desse movimento, né? Você fazer uma caminhada nesse sentido, uma caminhada meditando, né? Para você não ir à toa, para você não perder, né, o seu sacrifício, né, que você fez de fazer essa caminhada. Pra você não perder, não se tornar em vão, você vai meditando, né, esse caminho. Meditando na vida, na questão, né, da fé. E a gente vai tirando proveito. Você tira, né, proveito, né, dessa caminhada, para ela não ser em vão. É nesse sentido que a gente precisa entender. Toda procissão, né, toda caminhada do povo de Deus. O povo de Deus, né, da antiga aliança passou 40 anos andando no deserto, né, de lugar em lugar até chegar, né, à terra, né, prometida. E uma caminhada de provações, muitas tribulações, muito altos e baixos, né? Então essas caminhadas, ela nos leva para isso, né? Para essa reflexão. Estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui de passagem nessa vida. Então uma caminhada religiosa, eu entendo dessa forma, ela tem que ser feita, uma caminhada, né, meditativa. Não distraído, né? Não desperdiçando esse tempo. É um tempo de meditação. Quantas pessoas dessas aí, às vezes, né, fica ali no escritório, trabalhando o ano todo, uma correria danada, e você para fazer uma caminhada dessa, você tira a lição. Você tira a lição. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fui para Aparecida e não cheguei, eu tirei uma grande lição. Eu tirei uma grande lição disso. Eu fui mais um colega que havia feito, né, uma promessa, e algum tempo, né, ele tinha esperado, né, alguém que fosse com ele, porque ele não quis ir, né, sozinho. Ele estava esperando uma parceria, né, alguém que fosse com ele para Aparecida. E nesse tempo, né, eu estava participando da catequese, estava ajudando na catequese aqui na paróquia que eu frequento. Então ele estava fazendo a catequese e eu estava ajudando na catequese. Então eu acabei me dispondo a ir com ele. Eu digo, então eu vou com você, sem nenhum preparo, né? Eu disse, então vou com você. Então foi dessa vez que eu não cheguei lá, né? Eu não cheguei lá, eu cheguei próximo ali o pedágio, né, para quem conhece. Eu cheguei próximo ao pedágio aqui, que o pedágio para Aparecida ainda falta, acho que, se eu não estiver enganado, acho que é 12 quilômetros, parece, uma coisa assim.
Só que eu cheguei um pouquinho antes do pedágio. A perna não aguentou mais, não deu. Então, eu tirei uma grande lição quando eu tive que renunciar à caminhada, né, digamos assim. Eu tirei uma grande lição para minha vida quando eu notei que não estava mais. Eu fui, né, no limite para falar para o colega, né, dizer, olha, não dá mais. A promessa era dele, eu digo, agora você vai ter que tocar sozinho. Olha só que interessante, né? Então, esse ato de eu parar e dizer para ele que eu não aguentava mais, não dava para mim ir mais, isso me deu uma lição para mostrar o limite da vida. Isso me deu uma grande lição. E isso eu trago comigo. Aquele dia eu aprendi essa lição. Eu fui até dizer, não dá mais. Começou a diminuir, os músculos começou a endurecer, né? Começou a diminuir a nossa velocidade. A gente estava andando, quase parando, bem devagarzinho. E eu notei que eu ia atrapalhar ele, né? Se eu continuasse, poderia o quê? O músculo, né, estrufiar, né? Torar mesmo, né? E eu caí ali, aí ele teria que me socorrer e ia perder, né, a viagem dele. Já estava próximo. Só pra você ter uma ideia, né? Daqui para São José, acho que daqui para lá é cerca de 75 km. Então faltava só esses, talvez uns 20 km, né, que eu parei um pouco antes do pedágio. Então se eu parasse ia atrapalhar a caminhada dele, né, que ele tinha feito uma promessa. Então eu tive que tomar essa decisão. Eu lembro que eu comecei a fazer, né, a refletir. Se eu continuar, vai ser pior. Ele vai ter que me socorrer. Se eu chegasse ao ponto de cair mesmo, né, ele ia ter que me socorrer, não ia me largar na beira da Dutra. E a gente foi um pouco antes desse dia que tinha muito movimento assim. A gente foi um pouco antes. Para ir, quando tem muito movimento assim, é bom porque tem muito apoio. Como você está vendo aí, ó, tem muito apoio na beira da estrada. Tem muitas pessoas, uma vão apoiando o outro, né? Tem muito apoio. Mas a gente foi no tempo que não tinha tanto apoio assim. A gente foi, eu não lembro exatamente, eu sei que não foi nesses dias exatos, né, de movimento grande. Então eu notei que se eu insistisse, ia ser, né, pior. Então, em um determinado ponto, eu disse, olha, não dá mais, pode continuar. Eu notei que ele estava melhor do que eu, estava mais firme. Então eu disse, pode continuar, continua que eu vou ficar aqui. Eu vou ligar para o pessoal vir me resgatar, né? Liguei para um parente ir lá me buscar. E ele continuou a missão dele. E eu, naquele ponto ali, até aquele ponto, foi a minha missão de levar ele até lá. Esse rapaz, graças a Deus, né, tá firme na igreja ainda hoje. Ele foi, ele agora é ministro, né, da Eucaristia. Quando ele foi receber essa investidura, né, de ministro da Eucaristia, ele mandou uma mensagem para mim, agradecendo, dizendo que aquilo lhe fazia parte também. Eu tinha ajudado ele a chegar àquele ponto. Ele terminou a caminhada dele lá, né, me trouxe uma lembrancinha de Aparecida do Norte, de agradecimento, né? Me trouxe, acho que ele me trouxe uma imagenzinha de São Miguel Arcanjo, como agradecimento, porque a minha missão foi ir até onde deu com ele. E se não fosse, se eu não tivesse ido até onde deu, talvez ele não tivesse ido. Ele não estava disposto a ir sozinho, ele estava com certo receio de ir sozinho. Se machucar no caminho, né? Às vezes à noite, correr risco de um assalto. Enfim, eu sei que ele disse que estava receoso de ir sozinho. Já tinha combinado com outras pessoas antes, mas as pessoas no dia de ir acabavam desistindo. E eu tive essa oportunidade, né, de ir com ele até o meu limite. E aquilo me deu uma lição muito grande. E também para ele, porque ele disse, depois ele testemunhou que eu fui aquele anjo que caminhou com ele até próximo, né? Eu caminhei com ele até próximo
E o resto era com ele. Era para ele cumprir a promessa. Aí depois a gente vai entendendo as coisas, né? Era para ele cumprir a promessa sozinho, para ele chegar lá sozinho. E foi o que aconteceu, né? Eu parei antes, reconheci, né, o meu limite. Isso me marcou, me deixou uma lição, né, muito grande, de que a vida é assim, tem hora que não dá, tem hora que não dá. Isso me marcou muito, né, me deixou essa lição, tem hora que não dá. Até ali não deu. Parei conscientemente. Algumas pessoas diziam, não, mas eu ia até o músculo rasgar. Mas se eu fosse até o músculo rasgar, era pior, porque daí ele não poderia me largar lá sozinho, né? Eu estava ainda me arrastando. Eu liguei para um parente, continua a tua viagem, que o parente já está vindo me buscar. Então, aquilo me marcou, me deu uma lição. Então essa caminhada, para muitas pessoas, marca. É isso que eu quis dizer com esse testemunho. Essa caminhada daqui para lá marca muito. Tem muitas histórias marcantes. Então, meus irmãos, é isso que eu quis partilhar com você, esse testemunho dessa caminhada rumo, né, à Aparecida do Norte. Foi esse testemunho que eu quis mostrar, contar para você, que aconteceu comigo nessa primeira vez que eu fui. Aí depois, nos outros anos seguintes, eu fui 3 vezes seguido. Me preparei, fiz caminhada, perdi ali uns 10 quilos. Aí fui. Consegui chegar as 3 vezes seguidas. Não fui mais, né? Mas marcou para mim essa primeira vez que eu não cheguei. Veja, a vez que eu não cheguei me marcou mais do que as que eu cheguei. Beleza, meus irmãos? Então foi isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Vou ficando por aqui, repetindo, né? Pedindo a você aí que não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho aí das notificações. Boa sorte, boa caminhada aí aos romeiros, rumo à casa da Mãe de Deus. Muito obrigado, né? E fique com Deus.